Olá, meus queridos amigos, irmãos, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre a lição número 12 das escolas bíblicas dominicais e nós estamos quase encerrando esse trimestre, onde nós falamos sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Meus amados, falamos bastante sobre o livro de Ruth. Hoje nós estamos quase que completando aqui as nossas lições do livro de Esther. Mas vamos lá, vamos dar início a esta 12ª lição. E na próxima semana nós estaremos concluindo o livro de Esther. Muito bons esses estudos, acrescentou muito às nossas vidas, eu tenho certeza disso. Mas vamos lá, vamos iniciar, para que nós não nos alonguemos muito. Meus amados, nós já sabemos que Mardoqueu e Esther são primos, já estudamos isso, e que eles são separados ali quando Esther se torna rainha, mas não podemos esquecer que eles permanecem leais uns aos outros, e ambos também, inclusive, leais a Deus, como nós já percebemos nas nossas aulas anteriores. Embora eles passando por momentos ali tribulosos e tristes, esta história reserva para eles um final feliz, verdade. Tumultuada essa história, mas o final vai ser feliz, nós temos certeza disto, porque Deus ele está no meio de todas essas coisas, administrando tudo isso. Já o rei Assuero, meus amados, ele é um tanto quanto rude, ele é imoral em alguns momentos, e ele é também portador de muitas outras falhas de caráter, mas em certo ponto nós podemos atribuir a ele assim ações guiadas também por motivações nobres, como o fato de justiça. Nós já temos como conversado com os irmãos a respeito disso. Já Amã e Zeres, que é sua esposa, como nós já vimos, são percebidos ali meio que como antagonistas desta história, ou seja, eles são os vilões desta história que nós estamos contando para os irmãos neste estudo do livro de Esther. E eles usam de todas as artimanhas, de todos os meios para destruir Mardoqueu e o povo judeu. Mas isso não vai terminar bem para eles não, né? Não vai terminar bem, nós já sabemos disso. Mas enfim, nós chegamos ao ponto deste livro histórico, onde vemos que Esther ela se preparou ficando em jejum por 3 dias, juntamente com todo o povo judeu, para poder entrar na presença do rei Assuero e assim, sob a direção de Deus, poder interceder pelo seu povo, que estava com os seus dias contados, como nós já estudamos e nós já vimos. Devido a toda aquela trama de Amã e o decreto do rei para o extermínio do povo judeu. Vimos que no banquete do vinho, ou seja, na primeira noite, na noite anterior a esta que nós vamos falar hoje, Esther nada falou, mas disse que no segundo dia ela falaria, já deixou aquela expectativa para o rei Assuero. E nesse segundo dia, antes do banquete, nós vimos também Amã ali humilhado por ter que honrar a Mardoqueu. Mas isto, meus amados, não acabaria ali. E é sobre isto que nós falaremos hoje. Vamos entrar no banquete, no segundo dia do banquete, e aí nós vamos tratar do decorrer da história até ela terminar na semana que vem. Mas hoje nós temos muito a acrescentar. O que Esther pedirá ao rei, meus amados? Essa é uma pergunta que fica para todos, não é verdade? O que acontecerá com Amã e a sua família? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler o livro de Esther todo, mas são questões que vão ficando para as pessoas que não estão familiarizadas com o livro e com o entendimento dele. E quanto a Mardoqueu e o seu povo, o que é que o rei Assuero vai fazer? O que ele fará, não é verdade? E nós podemos falar isso mesmo porque, veja bem, o decreto dele
é irrevogável. O decreto do rei Assuero é irrevogável, não poderia ser revogado em hipótese nenhuma. Estes são os assuntos que nós entraremos hoje, mas sempre, meus amados, entendendo que nós devemos reconhecer as autoridades humanas, sim, como nós já temos dito para os irmãos, mas não podemos atribuir a eles um poder acima do que eles de fato têm. Porque há um Deus no céu que está acima de tudo e de todos. Nós já falamos sobre isso com os irmãos, isso precisa ficar bem claro. Acima de tudo e de todos está o nosso Deus, a quem nós servimos. O texto que eles nos sugeriram para a leitura hoje está em Esther 7, de 1 a 10. Esther 7, de 1 a 10. Nós não vamos fazer a leitura porque nós estaremos discorrendo sobre ela durante o contexto dos nossos estudos de hoje. E o nosso primeiro assunto, ele fala sobre o banquete e sobre também a denúncia. O primeiro tópico deste primeiro assunto vai falar sobre a instabilidade de Amã. Irmãos, sobre a instabilidade de Amã. Irmãos, nós vemos de cara que Amã, ele estava ali em maus lençóis, não é verdade? Popularmente falando, é claro, né? Pois os seus planos de enforcar Mardoqueu havia falhado, pelo fato de que Mardoqueu é o homem que o rei deseja honrar. Isso está lá em Esther 6, no versículo 11. E pior ainda, para Amã, porque é ele que é usado como agente de exaltação ali de Mardoqueu, o que acendeu mais ainda a sua ira. Ele que pegou pela rédea do cavalo e saiu apresentando a Mardoqueu em todo o reino. Mas também, meus amados irmãos, isso, além de acender a sua ira, deixou ele ali impossibilitado de qualquer outra ação contra Mardoqueu. E assim ele acaba por se entristecer, mesmo sabendo até aquele momento que Mardoqueu só permaneceria vivo até a data da matança dos judeus, como nós já estudamos, aquilo que havia sido decretado por Assuero. Então, mesmo sabendo disso, ele estava ali triste, estava triste. Amã, lá na casa dele, amargurado, ele pediu conselhos a Azeres, que é a sua esposa, e a seus amigos, como nós já também falamos para os irmãos em aulas anteriores. E estes acenam com a certeza de uma derrota diante de Mardoqueu, o judeu. Eles ficaram sabendo que Mardoqueu era judeu. Né? Eles tomaram conhecimento que Mardoqueu era judeu, o rei afirmou que ele era judeu, então todo mundo ficou sabendo disso, que Deus ali estava honrando, desculpem, Deus não, que o rei ali estava honrando um judeu. Né? Como nós percebemos, meus irmãos, a luta do povo de Deus é uma luta travada entre o bem e o mal, entre o divino e o profano, tanto na esfera espiritual como na esfera humana. Mas agora já não havia mais tempo para nada. Amã já não tinha tempo para nada, porque os homens do rei, eles já estavam ali à sua porta, nós já falamos sobre isso também, e a ele restava apenas comparecer no banquete, mesmo amargurado, triste, cheio de ódio no coração. E aqui nós vemos que ele já começa a colher aquilo que ele havia plantado, a lei da semeadura, como nós temos estudado, não é verdade? Quando Assuero oferece ao falar com Esther até metade do seu reino, que nós já explicamos também o significado para os irmãos, ela o convida para o banquete e deixa claro que Amã também deveria estar presente, Amã deveria participar. Nesta primeira noite ocorre o banquete do vinho, com eles ali participando e se regozijando, porém perguntada pelo rei que foi sobre o seu pedido, ela aumenta o suspense e diz que na noite seguinte prepararia um banquete e ali sim lhe declararia sua petição. Esther 5, 3 a 8 está o contexto disso, não é verdade? Chegando
Meus amados irmãos, então, esse grande dia, ou seja, esse segundo dia, ou a segunda noite do banquete, o rei, estando ao lado de Amã, pergunta para Esther: qual a sua petição, rainha Esther? Qual o teu desejo? E até metade do reino se te dará. Esther 7, 1 e 2. Nós já estudamos também esse contexto. E a gente se regozija ao falar disso, porque nós vemos Deus trabalhando a cada situação vivida, não é verdade? Vemos que ali Esther, ela bebia vinho com o rei e também com o seu inimigo. E agora ela terá que dizer o seu pedido, ou seja, fazer o seu pedido, trazer o seu desejo à tona, porque Assuero está nitidamente, ele está ali ansioso para ouvir isso. E aqui, segundo a revista, meus amados, nós precisamos entrar em um assunto um tanto quanto delicado para muitas pessoas, para nós não, mas um tanto quanto delicado para certas pessoas. Nós devemos falar um pouco para os irmãos sobre bebidas alcoólicas. É lógico que sem nos aprofundarmos muito no assunto, porque não é o assunto da nossa aula, mas nós precisamos deixar claro que em ambos os testamentos, meus amados, o vinho é uma bebida que causa males. Nós precisamos entender isso. Reparamos também que a ênfase sempre recai sobre a embriaguez, isso é fato, ela não proíbe o fato de se tomar o vinho, ela proíbe a embriaguez. Nós vemos isso lá em Gênesis 9, de 20 a 27, nós vemos em Gênesis 19, também 31 e 38, Provérbios 20, de 1 a 23, Provérbios 29, 35, Levítico também 10, de 8 a 11, Efésios também, meus irmãos, 5, 18. A abstinência, nós vemos que a abstinência total, ela foi adotada apenas pelos nazireus. São dois grupos que adotaram a abstinência total do vinho. Um deles, os nazireus, que fizeram um voto específico neste sentido. Isso está lá em Números 6, de 2 a 4. Número 6, de 2 a 4. E nós vemos lá em Jeremias também, 35, de 6 a 19, os recabitas. Nós vemos ali os recabitas que também se abstinham de vinho. E assim, meus amados, muitos poderão falar que você não pode beber. Que você pode beber. Você só não pode se embriagar, porque a Bíblia não condena a bebida pela bebida, a Bíblia condena a embriaguez. Isto é fato. Mas é bom aqui explicar que não são todas as igrejas que proíbem o consumo da bebida. E nós vemos, inclusive, casos de embriaguez causado por exageros cometidos por cristãos. Nós vemos coisas vexatórias aí fora, coisas vergonhosas. Cristãos em churrascarias tomando vinho, tomando cerveja, exagerando, chegando ao ponto de fazer um pouco de bagunça, inclusive. Nós vemos isso, com certeza nós vemos. Mas o que nós precisamos deixar claro para os irmãos aqui é que a Assembleia de Deus no Brasil, ela defende a abstinência total. E nós pertencemos à Assembleia de Deus. Ela defende a abstinência total. E aí eu explico o porquê, meus amados irmãos, ela defende a abstinência total. Nos tempos das Escrituras Sagradas, nós não tínhamos a variedade de bebidas que nós temos hoje. Hoje uma pessoa toma um pouco de vinho e ela acaba se envolvendo com outras bebidas. Não tínhamos naquela época essa variedade toda, conforme nós vemos aqui. Tem pessoas que colecionam bebidas alcoólicas, não é verdade? Além do fato também de que naquela época não havia o processo de destilação do álcool, o que deixa as bebidas muito mais fortes. Hoje o processo de destilação acrescenta muito teor alcoólico, deixa a bebida muito mais forte, e realmente todos nós sabemos disso. A fermentação do vinho na época não tornava a bebida forte como elas são hoje.
Era necessário um exagero muito grande para se chegar à embriaguez. Era necessário você beber quase que durante o dia inteiro para chegar à embriaguez. Daí, inclusive, a surpresa de Pedro, né? Quando lá em Atos 2, 14 e 21, inclusive, eles acusavam os crentes de estarem embriagados às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. Então, né, o Pedro ele se sentiu surpreso com aquela acusação. Por quê? Porque não tinha como, as bebidas não surtiam esse efeito dessa maneira, como eles estavam ali tentando acusar que eles estariam embriagados. Mas que fique certo que, meus irmãos, a adoção da abstinência pela Assembleia de Deus, entendam isso, a adoção da abstinência, ela visa o quê? Preservar aqueles que deixaram o vício da bebida e também evitar que pessoas se viciem a partir de pequenas doses, porque hoje você toma um pouquinho, amanhã aumenta um pouquinho mais, depois de amanhã um pouquinho mais, e aí acaba se tornando um vício incontrolável, como o cigarro, como o vinho, como a cerveja, o uísque, entre tantas outras coisas. E nós da Assembleia de Deus, nós devemos entender, e entendemos assim, que nós devemos obedecer princípios bíblicos, como 1 Coríntios 6,12, onde fala que todas as coisas nos são lícitas, né? Mas nem tudo nos convém, todas as coisas nós poderíamos fazer. Tá? Mas nós não podemos permitir que essas coisas tenham poder sobre nós. E se você começar a se envolver com alguma bebida alcoólica, isso pode trazer um transtorno para você e para esse relacionamento com Deus. 1 Coríntios 10, 31 e 32 também. Então, fala o que quer nós comamos ou quer nós bebamos, que nós façamos tudo para a glória de Deus. Então, nós não podemos nos tornar ofensa nem a judeus, nem a gentios, e como eu posso dizer hoje, nem a igreja de Cristo. Nós temos que cuidar, nós temos que tratar, nós não podemos trazer escândalo. Não podemos trazer escândalo. 1 Tessalonicenses 5:22, nós devemos nos abster de toda a aparência do mal, é assim que traz o texto. E o que diriam as pessoas se vissem nós, cristãos, bebendo? Então nós já nos afastamos de toda essa aparência do mal, nós servimos sim de exemplos bons para as pessoas que vão se tornar cristãos, que são cristãos. Nós temos que ser exemplo para essas pessoas. Nós devemos, meus irmãos, cristãos que somos, ser exemplos tanto para cristãos quanto para os ímpios. Então nós evitamos, ao não beber, dar motivos para acusações por parte de quem não tem este real entendimento que nós passamos para os irmãos hoje. Então nós não somos e não podemos ser estes maus exemplos. Muitos alegam que não há uma lei proibindo, e é fato que nós não podemos nos esquecer, meus amados, é que a Bíblia, ela não é apenas um livro de mandamentos, ela não é apenas um livro de mandamentos, mas é, sobretudo, um livro de princípios, e nós temos que ter princípios. Ele é um livro que ensina ética, é um livro que ensina moral, e tudo isso visa preservar e proteger o ser humano, e assim deve ser. Nós devemos, inclusive, meus amados, evitar escândalo a qualquer outra pessoa, a qualquer cristão. Mas voltando agora, vamos para o terceiro tópico deste primeiro assunto, onde existe a questão, né? Qual é a petição de Esther? Como o rei Assuero ali, ele já estava ansioso, Esther não poderia mais adiar esta sua petição, porque havia já feito ali 3 pedidos para ele. O primeiro foi o convite para que ele estivesse com a mãe, participassem da primeira noite do banquete de vinho. O segundo, um novo convite para a segunda noite. E isto mostrou que Esther,
ela se torna ali estrategista, porque ela buscava o melhor momento para fazer a grande revelação. Mas agora, ela não poderia, meus amados irmãos, correr o risco de irritá-lo. Se ela adiasse novamente, com certeza ela ia acabar irritando ali o rei. Ele já estava ansioso por demais. E assim ele, quando indagou ela nesta segunda noite, ele já indaga até meio que ali impaciente, está lá em Esther 7:2, isso. E aquele, meus irmãos, foi de fato o momento preparado por Deus. Não basta apenas, nós precisamos entender isso, queridos, não basta apenas você ter a oportunidade para fazer alguma coisa, é preciso fazer com que esta oportunidade traga o fruto desejado. Eu tenho a oportunidade de chutar na direção do gol, eu chuto na direção do gol, não, eu preciso ver se realmente eu estou chutando lá no gol, onde deve ser. Então, ela precisava se fazer entender, ela precisava obter os frutos desejados por aquela petição. E ela foi certinha, conforme Deus preparou, conforme Ele planejou, conforme Ele trouxe para ela a revelação de como ela deveria fazer. Nós vamos ver um pouco agora sobre a fúria do rei, sobre toda a injustiça que ele viu ali naquela situação. Quase que falando para Esther assim que não aguentava mais esperar, né? O rei ansioso, angustiado, ela surpreende ele com um pedido ali um tanto quanto enigmático, como nós veremos. Lá em Esther 7, 3 e 4, ele diz para ela: se tem achado favor à sua vista, ó rei, e se aprouver ao rei que a minha vida me seja dada diante da minha petição, meus amados irmãos, ela fala dessa maneira, e o meu povo diante do meu pedido, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, para sermos mortos e para perecer, para sermos exterminados. E aí ela fala, se nós tivéssemos sido vendidos como servos ou como servas, escravos, eu teria segurado a minha língua, embora o inimigo não pudesse compensar a injúria do rei, mas ela teria ficado calada. Mas não, eles foram vendidos para o extermínio, para serem destruídos totalmente. Veja, meus irmãos, que ela falou ali apenas a verdade. Ela não se vitimizou ou não atacou ninguém, e ela se incluiu. A minha vida me seja dado diante da minha petição, e o meu povo, então ela estava se envolvendo, ela estava se incluindo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, foi assim que ela disse. Isto, meus amados irmãos, levou o rei a pensar: por que a rainha do grande império persa estaria suplicando pela sua própria vida? Quem em sã consciência pensaria em oprimir a esposa do rei e o seu povo? Olha, é forte isso, não é verdade? Nós vemos, meus irmãos, que até aqui ela não havia acusado ninguém. Ela manteve o equilíbrio necessário para a ação desejada. Ela agiu de acordo com aquilo que Deus preparou para que fosse feito. Ela falou aquilo que Deus havia preparado para que ela falasse. Ela fez jejum e oração. E Deus orientou todas essas questões através dela. Poderíamos aqui pensar, meus amados, mais ou menos assim, como é que o rei não saberia disso? Como é que ele fez, decretou e não se preocupou com quem era? Nós precisamos aqui lembrar que a Pérsia ela era formada por muitos povos em diferentes províncias. Não se esqueçam disso, inclusive entre eles os judeus, é claro. E assim o rei pergunta à rainha Esther. Isso está lá em Esther 7.
Isso está em Esther 7, no versículo 5, meus amados irmãos. Quem é ele? E onde está aquele que ousou presumir no seu coração fazer desta forma, ou fazer assim? E nós percebemos aqui, meus amigos, o amor do rei Assuero pela rainha Esther e pelo rei. Qualquer um que se levantasse contra ela merece a mesma punição de Bigtã e Teres lá atrás, quando nós estudamos por traição. Vocês lembram que eles intentavam matar o rei, Mardoqueu fez a denúncia? Até ali, meus amados, nem passa pela cabeça do rei que o opressor seria o próprio Amã. Nem passa pela cabeça do rei. Já visto ele ter sido convidado para o banquete pela rainha Esther. Ela queria ele ali. Ela queria que ele estivesse presente. Mas aqui nós percebemos como ela foi estrategista nesse sentido. Ela preparou tudo conforme as orientações divinas na sua cabeça. Claro que ela foi dirigida por Deus, nós sabemos disso. Então a ação divina sobre ela fez com que ela agisse desta forma. Nós sabemos disso pelas atitudes, posturas tomadas neste sentido. Nós vemos Deus agindo através dela nas entrelinhas. Com isso, foram preparadas estratégias humanas. E aí Esther, com toda essa influência de Deus, com todo esse relacionamento com Deus, estando verdadeiramente aos pés de Jesus, ela está preparada para este decisivo momento para o seu povo. Entendendo o exposto nas palavras de Mardoqueu, que foi dito lá em Esther 4,14, meus irmãos, Esther 4,14, quando ele fala na parte final, na parte final desse texto de Esther 4,14, quando ele fala: quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este que nós estamos vivendo. Desta maneira, é assim que funcionam as coisas. Deus, ele vai preparando tudo, ele não desampara os seus de maneira nenhuma, em momento nenhum. Você nunca está só. Por pior que pareçam as coisas, meus amados irmãos, Deus está ao seu lado. Deus está te orientando. Concentre-se, viva a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, aprenda e viva esse relacionamento com Ele. Com certeza você será bem-sucedido. Persevere, embora todas as questões adversas que você possa vir a viver. E ali nós vemos Esther, ao denunciar Amã, nós vemos ela denuncia ali em meio àquele banquete, e ela foi muito sábia. Voltando um pouquinho naquilo que nós estávamos falando, ela foi muito sábia, porque se ele está ali naquele banquete, isso impediria ele de fugir e de se arregimentar ali contra o rei. Mobilizar um pequeno exército, e atacar o rei. Né? E o rei Assuero, sabendo não ser um momento ali de ter misericórdia, e ela também, Esther, né, sabendo que não era o momento dela ter misericórdia, dela pensar, porque ele era um destruidor, ele era um tipo de anticristo, como nós já falamos, né? Esther ali, ela vai e conta ao rei toda a verdade, apontando ali o opressor e inimigo Amã como sendo o causador de tudo isso. Esther 7, no versículo 6, fala sobre isso. E aí nós vemos a fúria de Assuero, que ficou indignado, e aí ele vai e se dirige ali ao jardim do palácio. E Amã, meus irmãos, ao perceber a gravidade da situação, ele se apavora e vai em direção a Esther para rogar por sua vida, porque conhecendo ele, o semblante do rei, ele temeu pelo seu destino. E viu que somente a rainha poderia livrar ele, né, da morte certa, como está no versículo 7. Mas até aí, infelizmente para ele, já era tarde demais. Na verdade, ele caíra ali nas mãos do justo juiz, meus amados.
conforme Hebreus 10, 31 nos alerta sempre. Conforme nós podemos ver, meus irmãos, em Esther 7, 8, que diz que o rei retornou do jardim do palácio para o local do banquete de vinho. Esther 7, no versículo 8. E Amã estava caído sobre o leito em que estava Esther. Nós sabemos que ele estava ali para pedir clemência a ela. Mas o rei teve uma outra visão disso. O rei disse a ele, porventura, quereria você também, ou quereria ele também forçar a rainha diante de mim nesta casa? Ou seja, ele entendeu que a mãe estava tentando se aproveitar ali da rainha. E aí, saindo esta palavra da boca do rei, eles foram lá e cobriram a face de Amã. Vocês lembram da lei da semeadura que nós falamos, que nós já estudamos nas últimas aulas? Sempre se colhe mais do que é semeado. Não tenham dúvida disso nunca. E assim, até a sua tentativa ali de implorar perdão para a rainha se torna um agravante. É desta maneira que as coisas acontecem. E assim nós chegamos para o último assunto, que é o grande livramento. A história da forca chega ao palácio. É bom essa lembrança também. Vamos lá. O grande livramento. Meus amados, para o rei, que até ali seria um homem honrado e que deveria ser reverenciado, agora se tornou um traidor. Ele se tornou um traidor, que inclusive pela visão do rei queria até abusar da rainha, como nós acabamos de dizer. Assuero ali não precisava dizer mais nada, seus servos sabem exatamente o que ele deseja que eles façam. Ao cobrirem o rosto de Amã, um deles, ou seja, Arbona, ele revela que o opressor dos judeus fizeram uma forca de 22 metros e meio. Nós já falamos sobre isso nas aulas passadas também. Mais ou menos ali 50 côvados junto à sua casa para poder matar Mardoqueu. E ao saber disso, o rei, desprezando-o, ordena que o enforquem nela. Esther 7, 9. E assim o foi. E com o seu enforcamento, a fúria do rei se aplacou. Nós vemos isso lá em Esther 7, 10, meus irmãos. Amã queria, além de humilhar Mardoqueu, usar ele como exemplo. Podemos sim, nós podemos até nos lembrar aqui de alguns ditadores da atualidade, né? Que sempre avançam contra pessoas inocentes, sem lhes dar direito sequer de se defenderem, simplesmente atacam. Mas nós cremos que assim como o Senhor interveio naqueles dias, meus amados, Ele agirá também nos dias de hoje. Diante de tudo o que nós estamos vendo, diante de tudo ao que nós estamos sendo expostos, Deus agirá, nós não temos dúvida disso. As notícias da volta de Jesus estão aí, da vinda de Jesus para nos buscar estão aí. Nós estamos cada dia mais próximos desse dia, mas com certeza Ele agirá, Ele interferirá, Ele irá, meus amados, agir em nosso favor. Mas que fique certo aos irmãos que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós precisamos entender e ficar bastante ciente disso. Nós não podemos permitir que o que nós estamos apresentando com essa história remoa o seu coração. Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio, mas sim que ele se converta para viver a eternidade ao nosso lado, mas ele precisa de arrependimento, ele precisa se converter, ele precisa nascer de novo, como nós hoje aprendemos, estar verdadeiramente buscando a presença de Deus, entender, meus amados irmãos, entender que Deus é amor, mas é um amor verdadeiro, não é um amor tendencioso, como muitas pessoas têm no coração e costumam apresentá-lo de uma maneira tal que tem a aparência de ser um amor maravilhoso, mas
estão macomunando contra os seres humanos. Deus não é assim. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente ao amor de Deus, ao amor ágape, ao amor fraternal. Nós precisamos amar sem buscar o retorno desse amor da pessoa para conosco. Nós precisamos sim do amor de Deus para conosco. E nós precisamos dividir, distribuir esse amor que recebemos com as demais pessoas. É dessa maneira. Na próxima aula, meus amados, nós apresentaremos as boas novas e continuaremos a falar sobre o grande livramento do povo judeu. Do povo judeu. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus e que nós possamos aprender cada vez mais com tudo isso que nós estamos conversando aqui. A paz do Senhor a todos.